Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para meditarmos juntos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Algo tão importante nesses dias que estamos sendo pressionados, muitos acontecimentos e os sinais estão acontecendo segundo está escrito no Santo Livro. Nós, os cristãos, precisamos nos aperceber e, como Jesus nos aconselhou, vigiar. Mas vigiar de que maneira? Como nós vamos vigiar? O que nós vamos vigiar? De que maneira eu vou ficar mais esperto espiritualmente? Ora, nós só vamos ter realmente essa orientação, esse entendimento, essa compreensão, esse discernimento através da palavra de Deus. Nós, nestes dias, temos aprendido sobre a formação da igreja. Temos olhado para o livro de Atos dos Apóstolos para ver aquele primeiro momento da igreja primitiva, não é? Como ela foi formada, como viviam os irmãos, qual era a tarefa realmente e a batalha dos apóstolos em pregar o evangelho e ensinar a palavra. E tudo isso é muito importante para nós porque traz uma referência do que realmente é a verdade, do que é a história real da igreja de Jesus Cristo. E nós temos muito que aprender com essa igreja. Temos muito que ganhar em maturidade, disposição, vigor e força de fé com essa igreja, onde estes irmãos não estavam reunidos para compartilhar sucessos ou vida social, mas estavam reunidos realmente para glorificar o nome de Cristo e crescer no conhecimento da verdade. E nós vemos como realmente o apóstolo Paulo, em suas viagens, estava pregando o evangelho, fundando igrejas, preparando discípulos, fazendo discípulos, né? Preparando líderes para estar à frente da igreja. E como isso era importante, a fidelidade de um aprendizado verdadeiro, não uma parte de um valor, mas o valor inteiro de tudo aquilo que é o evangelho de Cristo, de todos os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou e inclusive orientou para que os discípulos ensinassem todas as palavras que ele havia ensinado a eles. Então nós precisamos continuar caminhando nesse conhecimento da verdade. O que nos falta ainda aprender? Muita coisa. Então precisamos buscar o Senhor e abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que possamos ser transformados. E uma coisa importante, irmão, prepare-se, aceite mudança, aceite aprender. Aceite que você não sabe. Aceite que você precisa conhecer mais. Né? Alguém poderia bater no peito e falar, não, eu conheço Jesus plenamente, eu sei tudo o que o Senhor quer. Ninguém pode fazer isso. Mas como vamos entender isso? Nessa investigação da palavra de Deus. No Santo Livro existem pepitas maravilhosas, preciosas, para que nós possamos realmente colecionar esse entendimento. Não é conhecimento teológico, é um entendimento de vida, é um conhecimento que transforma, que através do poder do seu Santo Espírito há uma mudança e uma transformação de vida, porque para cada momento que nós lemos o Santo Livro, que nós aprendemos as Sagradas Escrituras, nós vamos diante do Senhor, rasgando o coração, dedicando as nossas vidas, percebendo como nós somos falíveis e como o Senhor é perfeito. Então vamos continuar. Estamos no livro de Atos, agora no capítulo 21, do verso 17 ao 26. Está escrito: Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus, e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles, faz a despesa necessária para que raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei.
quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham de coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então nós estamos vendo aqui que Paulo chega finalmente a Jerusalém, né? Depois de tantos avisos de que ele estaria sofrendo, que ele seria preso, açoitado, que ele ia passar realmente uma grande aflição em Jerusalém, Paulo faz essa viagem e chega finalmente em Jerusalém. Se reúne com ele os presbíteros, os líderes que estavam ali, não é? E ele começou a contar minuciosamente os detalhes de como tantas pessoas estavam se convertendo e conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo. Então o que acontece? Eles disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares, não é? Há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Então o que estava acontecendo nesse momento? Muitos judeus, não é? Que eram completamente dominados pela lei de Moisés e eram realmente aquelas pessoas que estavam vivendo dentro daquele conceito cerimonial e ritual do judaísmo, aquelas pessoas creram em Jesus. Só que eles eram dominados por esses costumes cerimoniais. Algo muito interessante nisso. Nós podemos pensar também na nossa vida religiosa. Muitas pessoas vivem uma vida com Cristo, mas é uma vida de fachada, é uma vida religiosa, é uma vida de cerimônia, é uma vida de ritual, não é uma vida de verdade, não é uma vida de humildade, não é uma vida de conserto, não é uma vida de restauração, é uma vida de orgulho, é uma vida religiosa. Interessante isso. E vemos aqui que aqueles judeus foram informados que Paulo estava chegando. Não é? Porque também eles sabiam que Paulo estava indo contra a lei de Moisés e tentando desfazer, né, as leis e tudo mais, apostatando, né, se afastando realmente de Moisés. E não era exatamente essa a postura do apóstolo Paulo, mas aqueles judeus estavam preocupados. Então, aqueles irmãos que estavam junto com o apóstolo Paulo deram uma ideia. Haviam 4 homens que haviam feito um voto, haviam se convertido, e esse voto, queridos, era um voto de devoção, era alguma coisa que realmente eles estavam se posicionando diante do Senhor, não é? Então, esse era o voto de Nazireu, onde eles raspavam todo o cabelo, né? Raspavam a cabeça, num ato de devoção e de dedicação ao Senhor. Não é exatamente um ato de cerimonial comum, mas é algo realmente que mostrava uma dedicação, uma posição de fé perante o Senhor. Então, eles fizeram isso e eles aconselharam o apóstolo Paulo que ele deveria bancar as despesas dessa atitude e deveria estar também se purificando junto com eles, participando com eles, a fim, né, de que os judeus, olhando tudo isso, fossem talvez assim, pensassem: não, ele não é também contra Moisés, ele não está indo contra a lei, não é? Ele também faz parte do povo judeu. E essa era a intenção. Então o apóstolo Paulo entendeu essa dica e aceitou fazer isso. O que nós vemos algo muito interessante. Veja, o apóstolo Paulo não estava negando o aprendizado e tudo aquilo que ele estava ensinando. O apóstolo Paulo queria realmente ter acesso aos judeus. Ele queria realmente poder pregar o evangelho aos judeus. Ele queria realmente que os judeus percebessem que ele não era contra a lei de Moisés, mas sim contra o cerimonial, o judaísmo, que tinham tantas coisas absurdas, exageradas, que não representavam nenhum tipo de santidade ou devoção, mas eram coisas humanas, né? Atos humanos, religiosos, que mais desviavam do que exatamente levavam o homem a ser piedoso e devotado ao Senhor. Então aqui ele se posiciona dessa maneira, ele acertou o cumprimento do dia da purificação e ele fez a oferta em favor de cada um daqueles homens para que ele pudesse ter acesso, aos judeus. É muito interessante perceber esses nuances da igreja, essas disposições realmente desses irmãos, se posicionando realmente para aquilo que era a pregação do evangelho. Talvez nos dias de hoje alguém poderia pensar: a pessoa não quer? Problema dela. Aquela pessoa dá muito trabalho. E aquelas pessoas lá estão rejeitando Jesus? Então eles que vão para o inferno. Tem muitas pessoas que pensam assim.
Mas o apóstolo Paulo tinha um entendimento de que o evangelho precisava ser pregado aos judeus, de que os judeus precisavam ouvir sobre graça, de que os judeus também precisavam ser libertos, de que eles também precisavam ser perdoados, assim como o próprio Cristo ensinou e viveu. Portanto, nós como igreja temos muito que aprender com esta igreja, com esse momento da pregação da palavra de Deus e de fé, de devoção e dedicação, de entendimento até daquilo que significa não um orgulho humano de falar, mas eu não abro mão, esse é o que eu penso, é o que eu acho, mas o evangelho é o mais importante. Que o Senhor te abençoe e que cada vez mais você fique firme no conhecimento e na plenitude da verdade de Cristo.